Conhecidas como entorpecentes, as drogas são substâncias naturais ou produzidas em laboratório que modificam funções do nosso organismo. Drogas ilícitas são drogas de consumo e comercialização ilegais no país e não são bem aceitas pela sociedade. Podemos citar exemplos de drogas ilícitas como anabolizantes, cogumelo, maconha, injetáveis, LSD e a cocaína em pó. Um estudo em 2019 apontou que 3,2% de brasileiros já usaram substâncias ilícitas 12 meses antes da pesquisa ser levantada. Isso significa aproximadamente 4,9 milhões de brasileiros. Estudos apontam que 7,7% de brasileiros já consumiram maconha e 3,1% já consumiram cocaína em pó. Por sua vez, drogas lícitas são drogas legalizadas, ou seja, sua produção e comercialização podem ser feitas livremente pelo país e são aceitas na sociedade. Alguns dos exemplos são o álcool, o tabaco, o café, remédios prescritos e o açúcar. Segundo pesquisas do governo federal, as drogas lícitas mais consumidas no Brasil são o álcool, com 74,6%, e o tabaco, com 44%. Lembrando que algumas drogas são legalizadas em um país, não são legalizadas em outro. Por exemplo, a maconha, que é legalizada em Amsterdã, e não é legalizada aqui no Brasil. E você sabe quais são os efeitos causados no organismo pelo uso das drogas? Independentemente de serem lícitas ou ilícitas, as drogas podem causar vários danos ao nosso organismo. Ao consumir qualquer substância, o nosso organismo cria falsas necessidades, alterando nosso funcionamento físico e psíquico. Explicando mais a fundo algumas drogas, vamos começar com o açúcar e de por que ele é considerado uma droga. O açúcar traz uma sensação de prazer e energia logo que você consome, e é imediato, ou seja, quando consumimos o açúcar, nosso corpo altera o funcionamento da dopamina no corpo, fazendo com que criemos uma certa dependência, mesmo que leve, nessa substância. E o café? Por que é considerado uma droga? O café é considerado uma droga pois é usado como diurético e estimulante cardíaco, além de deixar as pessoas mais eufóricas e causar a tão ruim dependência física e psicológica. Estudos afirmam que o café age de forma semelhante à anfetamina e à cocaína, porém com intensidades bem menor. E o LSD, por que é uma droga? O LSD é um alucinógeno, ou seja, ele é capaz de alterar a percepção de quem consome a droga. Essa alteração é capaz de fazer com que o indivíduo seja capaz de ver, ouvir e sentir coisas que não são reais. Além desses efeitos psicológicos, o LSD provoca algumas alterações nos aspectos físicos de quem consome, como o aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial e da temperatura do corpo, dilatação nas pupilas, boca seca, insônia, perda de apetite e tremores. Um estudo diz que, apesar de ser muito usado e usado exageradamente, não existe um relato de uma overdose causada pelo LSD ou uma dependência química nessa substância. Porém, isso não é motivo de você utilizar a droga. O uso dessa droga é normalmente feito pela via oral, colocando uma pequena gota embaixo da língua. Porém, muitos usuários preferem colocar a droga em um pedaço de papel e colocá-la sob a língua. O LSD é uma droga muito potente, por isso, pequenas quantidades já são o suficiente para ter um grande efeito no corpo. Estudos dizem que se uma pessoa usar uma dose de 50 microgramas, o efeito pode durar até 12 horas.